bem-vindos nessa casa que nos acolhe, que nos traz tanta paz, não é? Renovação espiritual. Então nós vamos pegar um Então nós vamos agora. Vamos agora dar início com uma prece. E antes vamos à leitura, para a gente já ir pensando, já ir renovando as ideias. Se bem que quando a gente chega aqui, que senta, que fica um pouquinho calmo, a gente vai também sentindo clareza, vai sentindo renovação espiritual, não é isso? Pode vir, faz favor. Boa tarde. O livro Sempre Melhor, de José Carlos de Oliveira. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito, sobretudo a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgávamos ser. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo em busca das pedras preciosas da sua alma. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã. Estaremos alimentando nossa alma com nutrientes poderosos, capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Vamos até Jesus, Mestre querido, guia as nossas vidas. Aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, Senhor, agradecidos por essa doutrina tão abençoada, tão consoladora, que nos faz melhorar dia a dia. Mestre querido, nesse momento, rogamos também por aqueles que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões, todo lugar onde é encontrado sofrimento, Senhor, que a sua luz possa chegar, fazendo uma renovação, dando esperança de dias melhores. Obrigada por essa doutrina consoladora. Obrigado pelos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, que possamos agora dar início à reunião de hoje. Obrigado pela presença de todos. Agora nós vamos ouvir o seu João Rafael. Tá? Ele vai falar cristianismo e espiritismo. Confere? Boa tarde a todos, irmãos e irmãs de Vida Espírita. A nossa palestra, o nosso estudo de hoje será Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo é um livro de João Oliveira. Eu começo com a seguinte afirmação: todos nós fomos católicos, todos aqui que encarnamos e desencarnamos do século IV ao século XVI, dos anos 300 aos anos 1500, e fomos cristãos, fomos necessariamente católicos. Por quê? Porque o catolicismo era o único representante do cristianismo que existia. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no decorrer desse estudo, nós vamos falar do catolicismo da Idade Média. E, na verdade, não estamos fazendo uma crítica aos católicos, estamos fazendo uma autocrítica, porque na época todos nós éramos católicos. Tá? Totalmente diferente da Igreja Católica de hoje, que você tem uma CNBB super atuante nos problemas sociais, que você vê, começa a ver papas que não se curvam ao poder político, né? É uma igreja totalmente diferente.
Então, se houver alguma crítica, é uma crítica no período onde todos nós éramos católicos, é uma autocrítica. Certo? Bom, Cristo, Espírito poderoso, divino missionário, médio inspirado, veio encarnando-se entre os humildes. No nascimento de Jesus, quando você vê o presépio, né, a mensagem que aquilo te passa, né, imagine só a condição de uma estrebaria que não é nada agradável. Né? Cristo nasceu nas condições mais precárias. Olha o que simboliza isso para a gente. Né? Nas condições mais humildes, mais precárias, pode surgir um espírito iluminado. O respeito que nós temos que ter por todos. Né? Entre os mais humildes podem estar pessoas encarnadas, bem mais evoluídas do que nós, como foi o Cristo, o maior espírito que já encarnou aqui na face da terra. Entre os humildes, a fim de dar a todos um exemplo de uma vida simples, entretanto cheia de grandeza, uma vida de abnegação, sacrifício, que deveria deixar e deixou, né, na terra inapagáveis traços. Isso, palavras de Deus. Os princípios essenciais da doutrina do Cristo acham-se claramente anunciados no Evangelho, que são eles: a paternidade universal de Deus. Não era aquele Deus exclusivista, um Deus de um povo, de uma localidade. É o Deus do universo, Senhor Deus do universo, o Pai de todos. E a fraternidade dos homens. Fraternidade vem do latim frater, que significa irmão. Numa sociedade fraterna, todos se olham, se cuidam, se amam como irmãos. Se todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, todos somos irmãos. Todos somos iguais perante a Ele. Podemos estar em condições diferentes, momentaneamente, mas todos somos iguais. Com as consequências morais que daí resultam que a vida imortal a todos franqueada e que a cada um permite, em si próprio, realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição, pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e ao amor, e o amor compensa. Isso é o traço do Evangelho de Jesus. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os simples de puros de coração. Não bem-aventurados os heróis da guerra, os imperadores, os sacerdotes. Bem-aventurados os puros e simples de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, fui forasteiro e me abrigaste, estive doente e foste me visitar, estive preso e foste me ver. E perguntarão: mas quando, mestre? Quando te vimos com fome te demos de comer, com sede te demos de beber, nu te vestimos, forasteiro te abrigamos, doente, preso e fomos te visitar. Ele fala: em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, quer dizer, a um desses mais frágeis, mais vulneráveis, é a mim que tu fizeste. Olha que grandiosidade, né? Que beleza é o Evangelho de Jesus. No mundo exclusivista, que era o mundo judaico, do olho por olho, do dente por dente, crente no Deus que permitia que invadisse terra, que matasse mulheres, crianças, até animais, isso não soava bem. Né? E tentaram de toda forma desqualificar o Cristo pelo debate, pelo diálogo, não conseguiram, até que culminou na sua crucificação. Tem um pessoal que costuma falar que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu, ele foi assassinado, foi brutalmente assassinado, covardemente. Né? Foi torturado e depois assassinado. Eu fico imaginando as mentiras que não devem ter espalhado sobre o Cristo, naquela comunidade, as injúrias, a ponto das pessoas que participaram daquele julgamento, né, preferirem a absolvição de Barrabás
e a condenação do Cristo. Quantas injúrias, quantas calúnias não devem ter inventado sobre ele nesse ponto, né? Quando a gente recebe uma informação dela de fake news, né, a gente não sabe, falando mal de alguém, e você não sabe a procedência daquilo, não passa adiante, de repente você passa a ser um caluniador também, passa a ser um mentiroso, né? Imagine o sofrimento de Maria acompanhando o filho passo a passo naquela via cruz, vendo ele ser humilhado, achincalhado, chicoteado, né, até a crucificação. E depois da crucificação, ele apareceu para Maria de Magdala, né? Foi nome toque, ainda não tocou, era uma aparição, e depois materializado para os seus discípulos. Pode me tocar também, veja que estou mesmo. Né? E depois disso, os discípulos se dispersaram pelo mundo, pregando o Evangelho, cada um pregando de acordo com o que tinha ouvido do Mestre Jesus. Né? E em cada cidade eles estacionavam, eles ficavam, eles formavam grupos. Esses grupos recebiam o nome de igrejas. Eclésia significa assembleia, significa grupo. Né? Então, cada grupo desse era uma igreja que pregava o Evangelho de acordo com aquele apóstolo tinha ouvido de Jesus. É interessante que quando a gente ouve de alguém, a gente fala, nós falamos a interpretação que nós temos daquele diálogo. Os evangelhos eram então transmitidos, a boa nova do Cristo, boca a boca, né? A tradição oral, a prédica. Cada igreja dessa, cada assembleia, cada grupo tinha um bispo, era um responsável, uma pessoa que tinha um conhecimento maior. Era o que substituiria o apóstolo depois da sua partida, depois da sua morte, então substituiria e seria o responsável pela vida evangélica daquela comunidade. Esse é o significado do bispo, né? O vigilante, o fiscal. Os primeiros cristãos se comunicavam com o Espírito e deles recebiam ensinamento. A comunicação com o mundo espiritual era comum. Né? A Bíblia é repleta de passagens onde isso se trabalha. Anjo, em hebraico, tem o significado de mensageiro. Então, essa comunicação com os Espíritos era uma coisa comum nessa época. O cristianismo repousa inteiramente em fatos de aparição e manifestação de Espíritos e fornece inúmeras provas da existência do mundo invisível e das almas que o povoam. A Bíblia retrata disso, os evangelhos também. Né? Nós temos 4 evangelhos reconhecidos pela igreja. Mas na época existiam mais de 20 evangelhos. Cada apóstolo que ia numa cidade e fazia a sua assembleia, ele tinha a sua interpretação do que Jesus tinha falado e isso era considerado um evangelho. As igrejas não tinham como esses evangelhos que nós conhecemos. Eles não são idênticos, até são 4 evangelhos, tem pequenas diferenças. Um reforça uma parábola do Cristo, o outro omite aquilo, um fala de uma coisa que os outros não falam. Os outros evangelhos também tinham essas características. Tá? As primeiras narrações escritas começaram mais de 50 anos após a crucificação de Jesus. Então você vê, durante pelo menos 50 anos era a tradição oral, até que começaram as primeiras narrações escritas. O primeiro foi de Marcos, entre os anos 60 e 80, depois Lucas e Mateus, 80 a 98, e finalmente o Evangelho de João, de 98 a 110. Esses anos, eles variam de acordo com a fonte. Eu mantive esses períodos porque estão fiéis à literatura de João Benito. Depende de outra fonte, vai aparecer que o Evangelho de João foi de 90 a 100, mas importa o seguinte: a narrativa escrita começou um tempo depois, considerado depois da crucificação do Cristo. Sempre que eu tenho uma tradição oral, eu tenho pequenos desvios, por aquilo que eu falei. Quando eu falo que eu ouvi de alguém, eu estou falando que eu ouvi e interpretei. Quando eu passo essa informação para outra pessoa, e ela vai falar para outra, ela vai falar o que ouviu da minha interpretação e vai falar da sua interpretação. Então vocês veem que começa a ter algumas variações do
do original. A narrativa escrita é interessante que você mantém o mesmo original. Né? E, como eu já tinha falado, ao lado desses evangelhos existiam mais de 20 e eram cultuados, eram ensinados, eram pregados até o século III, até os anos 300, né? Até o século IV. Até os anos 300. Esses evangelhos eram cultuados. Né? E o cristianismo, ele ficou, até esse período, até o século IV, ele viveu na clandestinidade, não era reconhecido oficialmente. Os cristãos eram perseguidos, eram mortos, jogados nos leões, eram torturados, porque se recusavam a adorar os deuses pagãos, porque se recusavam a fazer sacrifícios para os deuses pagãos. Então acontecia uma seca violenta, perderam a plantação. Porque tem muita gente aqui que não está fazendo o sacrifício para o Deus pagão que tinha que fazer. Os estão chateados, estão revoltados, mata o cristão, mata, e é assim que acontecia. Né? E chegando no século IV, os líderes romanos começaram a ver no cristianismo uma oportunidade muito boa de integração do Império Romano. Imagina você, mais de 2 mil anos atrás, controlar um império que ia do norte da Alemanha ao sul de Portugal. Línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Né? E o cristianismo ele era interessante porque na mesma congregação você tinha homens livres e escravos, habitantes locais e estrangeiros, várias etnias. Então eles viram aqui uma oportunidade de aumentar o controle do império multirracial que era o Império Romano. Então o imperador Constantino, né, em 313, ele resolveu oficializar, reconhecer o cristianismo como uma religião. O cristão podia agora pregar publicamente a sua fé, podia construir templos, podia se reunir publicamente sem medo da perseguição. Acabou aqueles 3 séculos de perseguição que os cristãos sofreram. Tá certo? Aí vocês vejam como é que começa a evolução, né? E o mesmo imperador Constantino, em 325, pouco tempo depois, ele convocou o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico. Concílio é reunião de bispos, para acertar vários pontos da igreja. Veja bem, o imperador, ele convocou e ele patrocinou esse concílio, essa reunião de bispos. Né? Aquela máxima do Cristo de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, religião e política, não deve se misturar, né? Começou a ser abandonado aí. Muitos bispos não vieram para esse concílio com medo de ser uma armadilha, de ser uma emboscada. Outros bispos chegaram, alguns sem o olho arrancado, outros decepados, outros com marcas de tortura, que eram torturados, eram perseguidos. Né? Chegaram para esse concílio. O objetivo de Constantino era padronizar a igreja. Já que a igreja ia ser uma representante do Império Romano, ela não podia ter variações, não podia ter gente pensando diferente. Né? Então, várias decisões foram tomadas nesse concílio. Uma delas foi de reconhecer apenas os 4 evangelhos. Né? O de Lucas, Mateus, o de João e o de Marcos. Veja que interessante. Desses 4 evangelistas, só Mateus e João foram discípulos de Cristo. Marcos e Lucas não foram. Marcos era o assessor de Pedro e Lucas era o amigo de Paulo. Né? Então, uma das decisões foi essa, foi de reconhecer apenas esses 4 evangelhos como os evangelhos canônicos. Os outros que existiam foram destruídos, alguns para sempre. Né? Existia no meio dos cristãos alguns seguidores do tal Diário, né, que achavam que o Cristo ele tinha a natureza humana, que o Cristo era um ser humano, como qualquer um de nós, mas com uma moral super evoluída, super elevada, né, mas era um ser humano. Esses arianos, que eram seguidores diários, que acreditavam nisso, eles ou mudaram para acreditar que o Cristo era o Filho de Deus, né? Ou foram
eliminados. Ário se recusou, porque ele tinha fé dele, ele acreditava naquele né, que foi para o exílio e depois foi morto. Então, várias diferenças, várias divergências que a igreja tinha naquela época, elas foram padronizadas para que todas as igrejas seguissem a igreja de Roma, que é a igreja católica romana, que nós, daquela época, todos nós éramos católicos. Olha a revolução, né? Em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Se eu sou um representante oficial do Império Romano, eu tenho que me adequar ao Império Romano. Eu não posso ter contradições com o Império Romano. Né? Então aí começou o cristianismo a se afastar dos ideais do Cristo. O Cristo que vivia nos humildes, os bispos, eles passaram a viver entre os poderosos, se distanciaram do pessoal, passaram a estar junto com o poder. A igreja passou a ter poder perante o Estado. Né? Então começou a divergência, aumentando ainda mais a divergência do cristianismo com os ideais do Cristo. Né? Vários rituais pagãos foram introduzidos no cristianismo, várias datas festivas que eram pagãs, porque tudo facilitaria a aceitação do cristianismo perante diferentes culturas existentes no Império Romano. O culto a imagens, várias coisas foram introduzidas para o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Perseguido durante 3 séculos, ele passou a estar no poder. A igreja, então, se aliou aos poderosos, se distanciando da humildade exemplificada pelo Mestre Jesus. Interessante, né? Os bispos chegaram com o Conselho de Nicéia, torturados, com marco de tortura, de tudo, né? Esses bispos se tornaram pessoas com poder perante o Império Romano. O Papa passou a ter poder perante o Império Romano. Né? De semblante castigado, passaram a ter roupas nobres, atos, né? A estar junto com a nobreza da época. Em São Jerônimo, né, foi incumbido da missão de redigir a tradução para o latim do Antigo e do Novo Testamento, a Vulgata, né, que seria a Bíblia. Né? Então, você veja bem, né, o Cristo ele falava em hebraico, em aramaico, os primeiros escritos foram feitos em hebraico, foram traduzidos para o grego e depois traduzidos para o latim por São Jerônimo. Você veja várias variações possíveis, né? Que tinha. Eu tinha a prédica, a transmissão oral, depois eu tinha as traduções, né? E depois eu tinha a Vulgata, que foi feita em latim por São Jerônimo. Relato do próprio São Jerônimo fala das alterações que ele tinha que fazer. Ele era obrigado a fazer. Ele ficava com a consciência atormentada de ter que modificar alguns textos. Ele falava que ele via na consciência que quem não manda fazer isso é o Papa, vai ficar acima dele, da hierarquia. Né? Mas, na verdade, não foi só uma tradução para o latim. Ela foi uma tradução corrigida, aumentada, modificada. Eu não podia ter contradições com o meu império, o Império Romano, que era quem me patrocinava. Certo? A tradução modificada de manuscritos que se tornou oficial e deveria ser definitiva, segundo o pensamento de quem ordenava a sua execução. Porém, foi, no entanto, retocada várias épocas por inúmeros pontífices. Certo? Aqui é só um exemplo, os retoques foram muito grandes. É um exemplo aqui simples. Né? Mas as alterações dos evangelhos elas ocorreram durante vários concílios. Tá? Aqui é interessante, eu tenho uma Bíblia digitalizada no Novo Testamento de 1903, em português de Portugal. Tá? O texto que está nessa Bíblia é exatamente o texto que está na introdução do Livro dos Espíritos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no livro do Leão Denis. Tá? Onde ele fala que, numa conversação de Jesus com Nicodemos, ele fala que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É
uma das evidências que permaneceram na Bíblia, que levam-nos a entender que a reencarnação era reconhecida. Não é? Então Nicodemo disse a Jesus: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nasceu da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Numa Bíblia que eu tenho, também católica, da editora Vozes, de 1982, esse mesmo texto aparece da seguinte forma. Jesus lhe disse: em verdade, te digo que aquele que não nasceu do alto, veja que nascer de novo, já passou a nascer do alto. É um sentido diferente. Não poderá ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo: como pode nascer, se é sendo velho, caso entre no ventre? E respondeu Jesus: em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Você vejam bem, pequenas variações, você muda uma palavra, você muda o sentido. Quando você fala de Espírito Santo, você induz a pessoa a pensar no batismo, que é como os católicos e protestantes acreditam. Que o batismo é um renascimento, como se o fato da pessoa ser batizada fosse tornar ela diferente, uma pessoa nova. A gente vê no dia a dia que isso não acontece. É só para ilustrar o quanto os evangelhos foram alterados, pequenas alterações, mas que ao longo do tempo. Tem os espíritas, inclusive eu já ouvi o Divaldo falar disso, que a reencarnação ela era reconhecida pela Igreja Católica até os anos 550, 540 e pouco. Era reconhecida. E que teve um concílio, se não me engano, de Constantinopla, que deixou de ser reconhecida a reencarnação. Eu estava ouvindo um padre falando sobre isso, um padre ponderando essa fala, que na verdade esse concílio não teve nada disso, que o concílio, o que ele aboliu foi que até então acreditava-se na existência do Espírito, da pré-existência do Espírito. E que a partir desse concílio, essa pré-existência parou de ser reconhecida. Bom, se o Espírito pré-existia, o que impedia ele de se comunicar? Se ele pré-existia, ele encarnava. Então, a falta de explicação para certas coisas é melhor eliminar aquilo que tem que estar justificando. Imagine, por exemplo, um imperador que se acha um semideus. Esse pessoal não se acha, não são semideuses como nós. Não se acham. Se acham semideuses, estão acima do bem e do mal. Imagina você explicar reencarnação para uma pessoa dessa. Ela vai aceitar que ela pode reencarnar como escravo, como servo, tem que pensar. É mais fácil tirar isso aí. Essa fala dos anos 500, do não reconhecimento, deixar de reconhecer a encarnação, não está nessa apresentação, porque não está no livro de Leonelim. Mas eu acho interessante esse comentário do padre. Sobre os evangelhos, como é que nós vemos, como é que o Espiritismo vê? Interessante no livro dos Espíritos, ele fala que você pode dividir o evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral, que é o mais importante, que é o ensino moral mesmo. Esse é que tem importância, que tem peso. Enquanto os outros geram controvérsias, geram discussões, geram afastamento, o ensino moral é inatacável, é reconhecido por todos, que não diferencia muito do ensino moral do budismo, do islamismo, que não diferencia muito. Então, em vez das pessoas, nós nos concentrarmos nessa parte moral do Cristo, que é a parte mais bela que tem, as pessoas ficam divergindo sobre as outras partes. Teve um outro padre também, que eu achei interessante a fala dele, ele falando que os espíritas não eram cristãos.
se consideravam cristãos, mas não eram cristãos porque acreditavam na reencarnação. Eu fiquei olhando aqui e fiquei pensando, você veja bem, você tem a moral do Cristo. Tem que falar, olha, os espíritas não seguem a moral do Cristo, os espíritas, por isso não podem ser considerados cristãos. Vejam que as pessoas botam importância em uma coisa que acreditar em ter reencarnação ou não vai fazer você ser diferente do mundo. O importante do cristianismo é você viver a moral do Cristo. É mais importante do que a religião é a religiosidade, a pessoa viver. Né? O grande objetivo da nossa encarnação é a nossa reformulação moral. Esse que é o grande objetivo. Nós estamos aqui lutando para cada dia sermos um pouquinho melhores. Interessante também na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, jogo, né, a cada rio lá, e aquele jogador Lamine Yamal, é jovem, né, ajoelhado, agradecendo, não sei se pela conquista ou se pelo ter conseguido terminar bem o jogo, né, não sei que ele estava agradecendo. E achei interessante que vários evangélicos começaram a postar, citando versículos bíblicos, elogiando assim, a atitude dele, citando versículos bíblicos. O Lamine Yamal, ele não é cristão, ele é muçulmano. Embora muçulmano, o islamismo ele tem a mesma origem do cristianismo. Né? Como o judaísmo são religiões adâmicas. Inclusive, o islamismo ele é bem mais próximo do cristianismo do que o judaísmo. O islamismo reconhece Jesus como Messias, como profeta. Né? Se eu estava vendo em Teherã, uma estação, eu estava ouvindo no noticiário, uma estação chamada em homenagem à Nossa Senhora. A gente reconhece Maria como um símbolo de abnegação, de pureza interessante. Né? Mas o Lamine Yamal não é muçulmano. Vocês vejam bem que se você tirar os rituais, as coisas externas, você não consegue diferenciar o cristão do muçulmano, não vai conseguir diferenciar o cristão do budista, não vai conseguir diferenciar. Isso é o que interessa. Né? É a moral que todos nós, pregado pelo Cristo, que é a moral de Deus, que todos nós temos dentro da gente, ela aqui gravada. Bom, a igreja chegou no poder e teve que se manter. Né? Quando você começa a se afastar do teu objetivo original, começa a ter inconsistências. E como é que você consegue explicar essas inconsistências? É difícil. Né? Então surgiu alguns dogmas. Tá? A doutrina da esperança, da progressão, não aspirava aos olhos dos chefes da igreja o suficiente terror para que mantesse as pessoas ali fiéis àquela ideologia pregada pela igreja. Né? E depois de ter, durante 3 séculos, reconhecido o dom da profecia ou da mediunidade, acessível a todos, né? Até o Concílio de Nicéia, conforme a promessa dos apóstolos, o soberano meio de elucidar os problemas religiosos e fortificar a fé da igreja, chegou a declarar que tudo que provinha dessa fonte não era mais do que uma ilusão. Né? Só quem tem o dom de comunicar e ter profecias é a própria igreja. Tá? Ela se declarou no auge da sua autoridade, né? A única profecia viva e única revelação perpétua e permanente. Tudo que não provia dela era condenado e amaldiçoado. Começaram as contradições com as próprias palavras de Cristo. Né? É interessante. Estava uma vez numa viagem a trabalho, no fim de semana, eu tive a oportunidade de visitar, acho que é a 3ª ou 4ª maior igreja do mundo. Coisa de doido, colossal. Né? E era numa época próxima ao Natal. E você entra naquela igreja, para conhecer, ficou uns 3 dias de dentro. É muito grande. E perto de uma parede tinha um presépio. Né? Você olha aquele presépio, aquela simplicidade, aquela coisa, e você olha aquela igreja e você fala, parece que estava perdido ali. Né? Você vê o distanciamento, a grandiosidade, a majestosidade, o distanciamento da simplicidade de Jesus. Em Salvador tem uma igreja, tem o terreiro de Jesus, que é a igreja de São Francisco, que foi uma das igrejas mais lindas que eu já visitei, assim, o interior dela, tudo talhado, pintado a ouro, uma coisa fantástica, espetacular. Mas quem é cristão se pergunta, o que isso tem a ver com São Francisco? Né? Que
Ele fez o caminho inverso, deixou a riqueza para viver entre os unidos, entre a natureza. Né? Você vê o distanciamento, né, que nós fomos tomando em relação aos ideais de Cristo, de simplicidade. Né? Bom, então vieram os dogmas, que você começa a arranjar justificativa, criando verdades. Tem um livro muito interessante que ele fala a invenção das tradições. Você, quando tem uma tradição, na nossa cabeça parece que aquilo sempre existiu. Mas não. Aquilo não existiu sempre. Um dia foi criado por alguém. Né? Os dogmas foram criados muito tempo depois da crucificação de Cristo. Né? O dogma da Santíssima Trindade. Um ser divino que se resolve no mistério da Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é difícil de entender. Né? Agora, se você pensar por outro lado, o papado seria a continuidade dos apóstolos. Né? Segundo a tradição católica, o primeiro Papa foi São Pedro, representante de Cristo na Terra. E os outros papas, por consequência, são os representantes do Cristo na Terra, se consideram assim. Né? Então, vejamos, se Cristo fosse um homem comum, uma moral super elevada, o Papa seria o representante do homem comum, uma moral super elevada. Bom, se Cristo fosse o Filho de Deus, o Papa seria o representante do Filho de Deus na Terra. Já muda um pouco a concepção, né? A autoridade. Agora, se o Cristo for Deus, o Papa é o representante do Deus na Terra. Olha só a autoridade que ele tem. Né? Bom, como representante de Deus, eu posso coroar o rei, eu posso. Né? Então, veja bem como é que os interesses, né, são acomodados. Né? Então, esse dogma da Santíssima Trindade. Mesmo a Bíblia temos vários relatos que ele fala dele e do Pai. Né? A própria oração que do Senhor, Pai nosso, Pai de todos nós. Né? Jesus disse a Maria de Magdala: vai a meus irmãos e dize-lhes que eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu o que devo dizer e o que devo falar. Então, na Bíblia tem vários relatos que você tem que Cristo é Cristo. Né? E que Cristo é Cristo. Teve uma mítica, Margarida Correia, que escreveu um livro, 1200. Né? Ela escreveu um livro chamado O Espelho das Almas Simples. Ela foi queimada no livro. Né? No livro ela falava de 2 coisas. Né? Primeiro, que as religiões apequenam Deus. Olha que coisa interessante. Ela diz o seguinte: as religiões fazem de Deus algo bem menor do que ele de fato é. E a outra coisa que ela disse foi que ninguém precisava de intermediário para chegar até Deus. Todo mundo podia chegar até ele pelo amor. Olha que coisa interessante. Ela foi chamada, pediu para ela mudar, e ela falou que ela era a crença dela, queria mudar. Por isso foi queimada viva lá em 1200. O dogma do pecado original, né? Une toda a posteridade de Adão, toda a humanidade, pela desobediência do primeiro Papa. O grande problema do dogma é que ele é estático. Né? Ele é estático. Mas o pensamento, a consciência, ela não é estática, ela vai evoluindo, ela vai evoluindo. Então, uma coisa de repente que fazia sentido, talvez há 500, 600, 1000 anos atrás, não faz o menor sentido. Né? E a igreja começou a afastar dela a racionalidade, a razoabilidade. Né? Por causa dessas coisas que não fazem sentido. Né? Todos os homens, perdidos pelo pecado de Adão, seriam votados à condenação eterna, se Deus, em sua misericórdia, não tivesse encontrado um meio de salvar. Esse meio é a redenção. O Filho de Deus se fez homem e, em vida terrestre, cumpriu a vontade do Pai em satisfazer a justiça, se oferecendo o holocausto.
para a salvação de todos que se ligam à igreja. Assim é difícil de entender isso. Né? Agora vocês vejam como começa a criar. Você nasce pecador e a tua libertação, a tua salvação está com a sua ligação com a igreja. Começa a criar aquele vínculo, né, para aprisionar as pessoas. A minha criação foi tão perto do que eu provava. Né? E Deus, a personificação da justiça, do amor e da sabedoria. Né? E Deus perdoa os pecados, mas não imputa os pecados do outro. Não, perdoa os pecados, mas o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu. Tem que lá, há muito tempo já se sabe que isso é mito, né? Que Adão e Eva, que essa história que não, a humanidade teve uma evolução, provado pela ciência, por tudo, e a ciência começou a se separar da igreja, porque começou a própria igreja, né? Porque começou a incompatibilidade. O dogma das penas eternas. Eu nasço pecador, a minha salvação é através da igreja, e se eu não adquirir essa salvação, eu vou sofrer eternamente. Vou ficar lá sendo castigado, sendo queimado, sendo punido. Né? Era uma arma terrível para segurar as pessoas. Devia funcionar na Idade Média, né? Após a Idade Média. Tá? Ameaça suspensa sobre a cabeça do homem, ele foi para a igreja um instrumento incomparável de domínio. Né? As pessoas eram presas pelo medo. Até hoje eu tenho os evangelhos gostam muito de falar temente a Deus. Isso é revelar o Deus, meu irmão. Né? Não é que temente a Deus não faz sentido você temer alguém que te ama. Né? Você quer que teu filho tenha respeito a você, pela educação que ele recebeu, pelo amor que ele tem por você, ou que tenha medo de você como pai. Se nós não queremos isso, imagina o Pai Criador. Né? Bom, o Satanás, o eterno revoltado, o inimigo eterno do bem, faz com que as almas criadas para a felicidade caiam, na maior parte, debaixo do seu jugo. Satanás, a astúcia e a perfídia personificadas, depois no inferno de suas torturas requintadas, cuja descrição faz desvairarem as imaginações simples. Né? Mas para a gente, assim, não tem sentido isso. Né? Você pensar numa pessoa do mal que vai ser eternamente mal. Né? Nunca vai se melhorar, de se comprar e fazer maldade. Né? Santo Agostinho tem uma reflexão muito interessante. Ele fala, bom, tudo foi criado por Deus. Né? Deus não pode criar o mal. Deus é soberanamente justo, então já não pode criar o mal. Em definição. Logo, segundo ele, o mal não existe. Olha que coisa interessante. Então ele falava, o mal não existe, o que existe é uma falta de bem. Olha que coisa interessante. Né? Se existe uma falta, essa falta ela pode ser completada. Né? Não tem sentido você pensar numa pessoa que vai ser eternamente má e fazer maldade o resto da eternidade. Dogma da ressurreição da carne. A ressurreição é ressurgir. Né? Você pode falar, por exemplo, eu cheguei no mundo espiritual, eu ressurgi no mundo espiritual. Né? Eu nasci, eu ressurgi. A ressurreição é isso. Quando a igreja institui o dogma da ressurreição da carne, né, que é totalmente absurdo perante a ciência, não faz nenhum menor sentido, você vai ressurgir, a ressurreição com o teu corpo, o cara que morreu há 2.000 anos atrás, e o outro, né, que não faz o menor sentido, e cientificamente é impossível disso acontecer. Né? Segundo a Paulo, os átomos do nosso corpo carnal, disseminados, dispersos em novos corpos, devem se reunir um dia e reconstruir um novo invólucro e figurar no juízo final. São todas explicações que o pessoal arranja e que com o tempo não vai deixando de fazer sentido. Né? Ele cita aqui São Paulo, Orígenes, como um dos primeiros teólogos, né, que existiram, né, sacerdotes também que afirmavam a existência de corpos sutis, incorruptíveis, como o corpo dos anjos. Né? Então, para ele, a ressurreição era isso, era um corpo, né, espiritual. Mas a ressurreição da carne é mais uma, talvez, para agradar o imperador, você vai ressuscitar.
para o teu corpo, a tua coroa, a tua vestimenta, o teu. Né? Bom, o envolvimento com o poder afastou a igreja dos ideais do Cristo, isso nós já vimos. Né? Cultos, cerimônias faustosas, vasos de ouro, de prata, cânticos, água nostal, legados do paganismo. Longas orações, cerimonial pomposo, que absorve os sentidos e afasta da reflexão. A igreja, o templo, é um lugar de reflexão. Você entra numa igreja toda ornamentada, depois aquilo te distrai, em vez de você estar fazendo uma viagem para dentro, para refletir, você está preso pela beleza exterior, pelas cerimônias pomposas, por aqueles rituais, que não agregam nada, ele só permite que inquisições, foi uma época terrível para a igreja, São Margarida Porres lá no Rio de Janeiro, né? Venda de indulgência foi uma vergonha da igreja, né? O cara pagava pela sua salvação, pela remissão dos seus pecados. Pecava, matava, fazia o que queria e depois ele fazia uma doação em dinheiro e era absolvido dos seus pecados. Mentira ainda. Né? E tinha gente que pagava para dissolver o outro que já tinha morrido. Um negócio, né? Martinho Lutero, na Reforma Luterana, uma das motivações foi essa venda de indulgência que ele achava um absurdo. Né? Ele excluiu alguns dogmas da igreja, mas outros ele manteve. Né? Uma das coisas que a igreja, reconhecidamente, no documento do início do século passado, ela fez um documento reconhecendo alguns erros que ela cometeu. Né? Falando lá dos evangelhos. Um dos erros foi de ter dito que a Bíblia era sagrada. Olha só. Né? Então ela fala, a Bíblia não é sagrada. A Bíblia contém ensinamentos sagrados. Mas ela foi escrita por homens. E pode ter havido interferência. Olha que lucidez. Né? E Lutero, que fez a reforma protestante, ele incluiu outra coisa. Né? Falou que a Bíblia era a palavra de Deus. Tem muita gente que tem aquilo como se fosse a palavra de Deus. Uma pregação que foi orada durante muito tempo, que tiveram várias traduções, várias interferências, várias inserções, né? E eles acreditam que aquilo é a palavra de Deus. A igreja passou a determinar o que era a vontade divina. Bom, Cristo, na sua passagem, prometeu enviar um Consolador, né? Um Consolador prometido, que viria falar de coisas que na época as pessoas não estavam em condições de entender. Né? Viria consolar o mundo. Né? O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê ou artificialmente e não o conhece. Mas quando vós conhecereis eles, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Né? No livro dos Espíritos, na questão 628, os Espíritos foram consultados, né? Mas por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Né? E os Espíritos responderam, cada coisa tem que vir no seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Ao contrário, fica defumado. A luz, quando você está no escuro, que você chega no ambiente claro, você fica um pouco ofuscado. Né? E a verdade também. E na época predita, né, veio o Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo, né, que vem cumprir a promessa do Cristo e preside no advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensinam que todas as coisas fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Advertiu Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema ao
aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa a fim útil e todas as dores. Fim útil a todas as dores. E mostrar que muitas coisas que nós passamos, que não são causas que nós causamos nessa vida, são, na verdade, provas, a maioria delas, que nós assumimos de passar por aqui. Muitas vezes, quando há um desencarne, você chega e você tem consciência de tudo que você fez, o estado de vergonha é tão grande que a pessoa aceita voltar com prova para resgatar aquilo. E tem as expiações também. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador Coletivo: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios a lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Fé raciocinada, esperança de esperançar, não é esperança de esperar. Eu tenho esperança, mas eu estou fazendo com que as coisas aconteçam. Estou usando meus talentos para vir de forma íntima, para a minha melhoria como ser humano encarnado. A terceira revelação reveste de um caráter inteiramente diferente, não mais uma obra individual, nem se produz no meio circunscrito, é dada por vários pontos de grupo, aos que procuram, por intermédio de pessoas de todas as idades, condições e nacionalidades. Coisa interessante, E mediante numerosas comunicações, cujo valor tem sido submetido à mais rigorosa verificação. Terceira revelação não foi de uma pessoa, de um grupo, ela foi por todo o globo. E o trabalho do Kardec foi organizar, foi codificar, foi excluir o que estava fora da racionalidade, e codificar pelos espíritos. A lei da reencarnação vem comprovar a justiça divina. Você não consegue provar a justiça de Deus, com Deus soberanamente justo e bom, sem a reencarnação. Porque um vive 10 anos, outro vive 100, um nasce com o corpo perecível doente, outro nasce com o corpo saudável, ou sem a reencarnação, sem a preexistência da alma, sem a individualidade do espírito, você não tem como provar a existência de Deus. A existência não tem como provar a bondade, um Deus soberanamente justo e bom, pregado por Jesus. O homem é o artífice da sua própria grandeza, porque todas as aquisições de inteligência, da sua razão, do seu coração, devem ao seu trabalho e ao seu esforço. Ninguém vai te salvar. A tua salvação você conquista através do seu trabalho, de reforma íntima, e a luta constante, o erro novo, querendo entrar e o velho resistindo e sair. Isso cada um faz o seu esforço. Ciência e religião, duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que a Deus não pode contradizer. Olha que coisa bonita que Deus nos bota. As duas, a ciência e a religião, vêm do mesmo princípio que a Deus. Não pode estar em contradição com isso. E o Espiritismo vem mostrar isso. Religião e ciência caminham juntas. O abismo entre a religião e a racionalidade foi desfeito. Tudo é razoável, tudo é racional. Não tem mistério da fé. Tudo é provável e comprovável. Nós acreditamos na reencarnação, não é porque a Bíblia tem alguns pontos que deixam claro que ela existe, mas porque foi revelada pelos Espíritos. Nós temos comprovação disso, revelado e comprovado diversas vezes. Até hoje é comprovado isso. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Esse foi o grande trabalho do Espiritismo de Kardec.
o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. É ciência. Por quê? Porque Allan Kardec usou métodos científicos para validar o Espiritismo. Ele observava os fenômenos e ele descrevia, desenvolvia as leis que regiam o que rege aqueles fenômenos. Por usar métodos científicos, o Espiritismo é considerado uma ciência. É filosofia porque nos explica de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, o que sofremos, para onde nós vamos. Esse aspecto ele pode ser considerado uma filosofia. E também é uma religião, não no sentido do sacerdócio, de rituais, de cerimônias, mas no sentido da religiosidade. A religiosidade é quando você vive a tua crença, quando você vive a tua fé. Da comunicação da criatura com o seu Criador, da integração do Filho com o Pai. Nesse sentido, é a religião da fraternidade. Fraternidade, como eu disse, vem do latim frater, que significa irmão. Uma sociedade fraterna, todos se veem, se olham, se amam como irmãos. Em busca de tornar o homem uma pessoa melhor. É uma doutrina, porque tem um conjunto de princípios, fundamentos, como a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade desse Espírito, a conservação da sua individualidade após a morte do corpo físico, a comunicabilidade com os Espíritos, a lei de causa e efeito do livre-arbítrio, a lei da evolução e da pluralidade dos mundos habitados. Fé raciocinada é um grande, é aquela fé que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Olha que coisa bonita. Para eu acreditar na moral do Cristo, para eu seguir a moral do Cristo, para eu entender a lei de Deus, não preciso de dogmas, não preciso jogar um véu sobre a minha razão. Tudo é razoável. É a fé raciocinada. Enquanto a fé ingênua leva ao fanatismo, a fé raciocinada leva à reflexão, ao discernimento e ao aprimoramento. Tá bom? Era a mensagem que eu tinha para hoje. Ouviu, Zé? Agradecemos ao nosso irmão a pesquisa grande que ele fez, né? Vamos convidar o nosso irmão a fazer a prece. Eu fico meio perdido. Oi? Boa tarde. Queremos agradecer por este momento que nos leva a refletir todo o conhecimento sobre Cristo. Obrigada, Senhor, por cada momento que o Senhor nos faça raciocinar sempre no melhor. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, levando sempre o conhecimento necessário para que possamos nos transformarmos. Jesus, Mestre amado, nosso exemplo e guia, que Ele esteja sempre conosco, abrindo os nossos corações para o nosso progresso, transformando o nosso conhecimento em algo bem melhor. Que possamos amar o nosso próximo, estarmos sempre juntos, ajudando um ao outro e fazendo com que em cada dia estejamos sempre presentes junto com Cristo. Que o Senhor fique conosco, nos leve para os nossos lares com a paz e a transformação